que é o grande segredo. O profeta Isaías tinha percepção. Então ele escrevia segundo a orientação do Espírito Santo e preparava um povo por esse novo reino, para o reino messiânico. E hoje a Santa Igreja também grita para ver se consegue preparar um povo para a conclusão da aliança, ou seja, desta nova aliança que foi derramada por nós para a remissão dos pecados. Queridos, o profeta Isaías dizia, e hoje somos nós que dizemos, um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E olha quantas qualidades esse Espírito nos dá. Se você quiser ler também para você ir familiarizando com as ordens da Bíblia e de Jesus, Espírito de sabedoria, o que mais? O que mais? Espírito de prudência, de coragem, de ciência e de temor a Deus. São os dados, o legado que o Espírito Santo de Deus dá. Quando nós nos possuímos um espírito de sabedoria, e quem dá isto é o Espírito Santo. Quando nós adquirimos um espírito de entendimento, porque o espírito de sabedoria faz a gente entender aqueles e aquelas que não entendem. Muitos comportamentos que as pessoas trazem é porque não têm o entendimento. Tem uma religião, tem apenas um conceito, sou católico. E isso é muito lindo, ser um católico. Mas muito mais deveríamos ter o entendimento de um catolicismo. O entendimento do que é o batismo. O entendimento do que é crisma. O entendimento do que é batismo no Espírito Santo. O entendimento de uma nova vida. A Bíblia diz, volte para trás um pouquinho, no capítulo 9, do mesmo autor, de Isaías, vai dizer assim, e Isaías preparava um povo para a vinda de Jesus. E nós estamos tentando fazer isso também nos dias de hoje. Preparar um povo para quando se cumprir o tempo, ter um povo que entenda que os acontecimentos eminentes são sinais da volta de Jesus Cristo. Então Isaías dizia, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E esse é o papel. Paulo nos diz aos Coríntios, ou em Colossenses, ou Tessalonicenses, por ali, não me lembro bem, que nós temos que ser oluzeiros, ter a luz do Espírito de Deus. E a Bíblia conta sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandece uma luz. O mundo hoje vive essa região de medo, de insegurança, assustados. Quando morre uma pessoa hoje, comunica, parece que o mundo. Porque, por conta da situação que está existindo. E sempre morreram gente, sempre teve muitos problemas no mundo, mas nunca foi tão valorizado os problemas negativos como está sendo agora. Então hoje se valoriza o que é mal, patrocina o que é mal, investe, às vezes pesado, em cima de um ato que é o mal. Então, quer queira ou não, o povo vive nessa situação de medo, de treva, de doença, de angústia.
E o Senhor está dizendo que não é preciso se preocupar, porque vai haver uma grande luz. E essa luz virá com esse espírito de sabedoria, com esse espírito de ciência, com esse espírito que realmente é o Espírito de Deus. No capítulo 11, vai dizer que o Espírito irá repousar sobre as pessoas. Volta no capítulo 11, versículo 2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Esse Espírito repousou em Cristo, repousou em Nossa Senhora, e agora quer repousar sobre nós. Queridos irmãos e irmãs, e ele vem com todas essas qualidades, que é o Espírito, que está lhe dizendo ali, de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência, espírito de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Se nós formos o que recebe esse espírito, não terá dificuldade para viver, mesmo em meio a tribulações, porque o Espírito de Deus dá coragem. É isso que eu recebo em mim. Acho que vocês devem falar mais baixinho aí, que está me atrapalhando aqui. Queridos irmãos, esse espírito de coragem é o que Deus me deu. Eu não parei com a minha missão nessa chamada pandemia. Em dias nenhum. Só não vou onde me rejeitam, onde tem medo. Mas aonde me chama, eu vou. Porque eu recebi de Deus um espírito de coragem. Eu não tenho medo. Todos vocês já sabem que eu fui ameaçado pela morte. Já fui excluído pelo Brasil todo. Mas nada me deu medo. Porque quem recebe um espírito de coragem, tem a coragem. Quem recebe um espírito de ciência, entende a ignorância do outro. Eu nunca na minha vida fui numa paróquia, nem numa diocese, em movimento nenhum embaixo dessa terra, reclamar que estavam falando mal de mim, que estavam inventando coisas que eu não falei, e em lugar nenhum. Comentava isso com o padre lá em casa esses dias, que ele chegava até a respirar fundo. Pois é, eu caí de paraquedas naquele cerco de Jericó lá e, meu Deus, eu não sabia nada disso, eu recebi uma ordem para agir assim, assim, assado, então hoje eu tenho que vir aqui pedir perdão para vocês, por quê? Então veja, eu respeitei todas as normas, mas no entanto, o grito que se fez no mundo inteiro que eu não obedecia à igreja, que eu não era obediente, que eu não respeitava as normas, que eu era anticlerical e tudo mais. Lutaram 40 anos. Mas Deus me deu um espírito de ciência, Deus me deu um espírito de entendimento, Deus me deu um espírito de coragem, Deus me deu um espírito de sabedoria. Então eu queria devolver um pouco desta graça para vocês. Se quiserem, recebam aí. Então tome posse, já está saindo aí. Pega aí, grava no coração de vocês, diga glória a Deus. Agora toma posse desse espírito é se comprometer com a verdade. Quando se tem conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Oséias, no capítulo 4,
E no versículo 11, quando dá esses livros no meio da Bíblia, já é mais complicado, né? Quando se fala em Mateus, Marcos, Lucas, Gênesis, facinho, mas quando entra lá para o meio, Oséias, Zacarias, Miquéia, e vai dando tanta mão de obra, né? Mas não tem o que a gente não consiga achar. Diga a glória a Deus. No capítulo 4 do livro de... O diácono não trouxe a Bíblia, seu diácono? Pega ela lá, homem. Ou senta perto do irmão aí para ajudar ele aí. Ajuda o irmão a achar aí. Tá bom. No 4:4. Se o senhor quiser também. É difícil mesmo. Se não tiver treino com a Bíblia. E é incrível. A gente que pregando, baiano, acha fácil. Mas quando eu sento aí e ouvi os pregadores também, dá uma mão de obra para achar. Que coisa, né? Eu fico me batendo às vezes para achar. Deve ser o Espírito que vai ajudando aqui, né? Deve ser, não, é o Espírito Santo que age. É verdade, eu não estou mentindo, não. Quando eu sento para escutar, igual o Renato, que o Renato prega, hein? Pelo amor de Deus, o homem dá de 10-0 na gente. Ele prega, e ele pede texto bíblico que a gente fica se batendo para achar também. Mas eu estou esperando. Achou, diácono? Na minha Bíblia, 1214, não sei se confere aí. Deu certo? Capítulo 4, aí, nada como ter um diácono perto, amigo. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 11, vamos dizer assim. O mal proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Meu povo, termine. Por quê? Eles se prostituem afastando-se de Deus. Quer dizer, quando não tem o Espírito da verdade, acaba entrando em nós um espírito de infidelidade. E esse espírito de infidelidade nos afasta de Deus. Então, o versículo 4 diz: entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás. Ajude-me. E far-te-ei perecer. Agora veja o versículo 6. Leiam. O Amadeu Lima ia atrás de centro espírita por quê? Falta de conhecimento. Ia nos benzimentos por quê? Falta de conhecimento. Eu assisto às lives, ou melhor, os tais papo de fé. Vocês assistiram sexta-feira? Sexta agora reprisou da Norma de Zezé. Foi legal, né? Quando a gente está participando ali não é legal, mas quando a gente ouve é legal. Ficou legal, né? Você assistiu, você, Maria? Não é legal? Você é fazona da Maria? Que bênção. Tá bom, da Maria, foi, qual outro que foi legal? Do Vitão, foi muito legal. Do Vitão assisti dentro do mercado de vocês o dia que estava lá. Lembra aquele dia que eu ouvi o dele? E agora acho que o diretor nosso está atrás do filho dele aí. Eu acho que segunda agora vai passar o outro, né? Não sei. Vai passar o do Renato e o Fofinho, né? Vai ter que um dia pegar o Madeu, João de Deus, cada sexta-feira o seu Afonso vai também, né, seu Afonso? Ô, seu Afonso, se chamar, você vai? Você não fala, seu Afonso? Você está fazendo jejum? Glória a Deus. Que bom.
Jejum de palavra é o jejum mais... Que bom. Que bom. Olha ali. Por que meu povo se perde por falta de conhecimento? Por ter rejeitado a instrução, excluir-te-ei do meu sacerdócio, já que esquecesse a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E quando fala em sacerdócio, nós só temos uma visão. Olhar os sacerdotes consagrados, com o sacramento da ordem. Mas a Santa Igreja ensina que todos nós somos sacerdotes da igreja doméstica, que é a nossa família. Então, a gratidão do ser bom nasce na família. E a perdição de não ser bom também nasce na família. E se eu sou fundador de uma família, da família de João Camillotti, eu sou o sacerdote da minha família. E eu, João Camillotti, vou ter que prestar conta do que eu não fiz para a minha família. Mas não serei cúmplice se eu ensinei a minha família e a Bíblia está lhe dizendo aqui, mas eles não quiseram ouvir a palavra. Então, amados, quem é instruído e não observa e não muda, é problema de quem não mudou. Eclesiástico diz assim, eu coloquei sobre ti o fogo e a água. Coloque a mão dentro e vê qual que você prefere. Um fogo que queima ou uma água que dá o refrigério? Em outras palavras, existe o bem e o mal. Os dois estão aí no mundo. Você estenda a mão para aquele que você quiser. Você quer ser uma pessoa desdeixada e etc., você vai ter fogo no fim. Você quer ser uma pessoa de Deus que quer buscar a tua salvação? Você vai ter a graça no fim. A escolha de cada um. Então, Madeu, escolha perdoar o Josão, amar até se derreter ela de amor e dizer, nem que eu não me salve, mas eu quero salvar a Josi. Mas o Espírito Santo precisa desse veículo que chama Madeu. Amém. Amém. Tá vendo, Maria? Serginho, você vai ter que salvar Maria, Serginho. Vai ter que salvar Maria. Baiano, você vai ter que salvar a Kelly, Baiano. As olhos azul, você ainda vai reconquistar. Vamos dizer para o olho azul, ele vai voltar. Em nome de Jesus. Na hora de Deus. Na hora que você estiver preparada para aguentar o baque. Amém. Espere. A Bíblia diz, quem espera alcança. Eu canto isso numa música que eu fiz. Quem espera sempre alcança. Tem alguma coisa nesse sentido aí. A Bíblia nos conta, vamos para o Novo Testamento agora. Eu gosto muito do Antigo Testamento porque ele traz notícia assim muito clara. No Novo Testamento existe uma promessa maravilhosa. E esta promessa está no capítulo 14, ou melhor, no capítulo 13 de João. E quando acharem João, é que facinho. João todo mundo acha fácil, ai que beleza. João, Mateus, Marcos e Lucas, Em João, no capítulo 13, e no versículo 34, ensina. Todo mundo achou? Achou, casalzinho? Vocês vão ficar apelidados de casalzinho, sabia? Mas não vai fazer igual casalzinho de terra boa. Tem um casalzinho igualzinho vocês dois, bonitinho igual, porque eles é bonitinho, não é? Não, bonito, que bonitinho, como é que é, não sei o que, arrumado.
Tira uma foto depois. Já vi Alexandre me fotografar comigo falando. Trinta e quatro. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nessa ordem da Bíblia, ela imprime um caráter de vida eterna. Ou seja, se não tivermos amor, se não amarmos, não seremos reconhecidos para entrar na vida eterna. Tudo o que me impede de estar na vida eterna é o que me facilita de viver nesse mundo. Como o Senhor sabia que nós não seríamos capazes nunca de nos salvar, Ele nos salva e nos dá o direito da salvação. Por conta disso, Ele nos diz uma coisa muito importante. E que eu, levando a sério essa importância, eu posso morrer a hora que for e do que for, que a minha salvação está garantida. Por isso, ele nos diz, no capítulo 14, e no versículo 21, porque aqui ele recomendou que para entrar no céu temos que amar. Por que Cristo exige isso de nós? Porque lá no céu não tem outra coisa a ser feita senão amar. Porque Deus é amor. E a Bíblia diz que quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Mas quem não ama, esse não o pertence, porque ele é o amor. Então ele recomenda para nós no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós já estudamos isso no tema antecedente, do camarada que faz a casa na areia e aquele que faz a casa na rocha. Já estudamos que uma casa na areia vem vento, chuva, enxurrada e arranca, e é grande a ruína da casa. Então ele está dizendo que aquele que tem os mandamentos e o guarda, porque todos conhecem os mandamentos, mas nem todos guardam os mandamentos. Então, por isso, muito se desmorona na saúde, na finança, na fé, no casamento, porque não guardou. E aqueles que guardam o que não quer, tem o que precisa. Repitam isso. Você pode ver isso na vida física. Você joga alguma coisa fora, não presta mais. Daqui uns dias, aquele que você comprou achando que era bom, não prestava nem como aquele que você jogou fora. Você vai lá no lixo e cata aquilo e ele resolveu. Ou às vezes você troca um objeto por um novo, põe lá no fundo de uma gaveta, passa dia, mês, o ano, você vai fuçar, você pega e vai ver que aquilo que você jogou fora é o que vai valer mais do que está em uso. Então a Bíblia diz que precisa guardar o mandamento.
Então, se você guarda o mandamento, você tem o mandato de Deus com você. E o mandato de Deus é te capacitar com o espírito da ciência, da sabedoria, do entendimento, do temor a Deus. E uma pessoa revestida com estas graças é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. A mulher de Deus faz a diferença dentro de casa. A mulher de Deus é o sustentáculo do marido. Queridos, a Bíblia fala isso no livro do Eclesiástico. Pega rapidinho. Eclesiástico, acho que é 25, 26 por ali afora. E quando acharem, digam amém. É impressionante como a Bíblia nos ensina as coisas do céu. Conta a palavra de Deus assim. Capítulo 26, versículo 16. Na minha Bíblia é página 900. Às vezes as Bíblias não conferem as páginas. É 900. Na minha Bíblia, as outras não sei. Estou te esperando, pode ficar tranquilo. Diácono, o senhor não tem pressa de celebrar não, né? Tranquilo, diácono, porque às vezes não tem problema passar não, né? O senhor está tranquilo? Não. Beleza, então vamos ficar mais tranquilo. Porque também a gente vem lá de Moarama para ir embora cedo. Vamos aproveitar, né, Madeu? Vai saber lá se nós vai viver muito tempo, né? Vamos aproveitar. Vim lá de Cianorte, glória a Deus. Também fazer companhia para o Madeu, né? Vai embora, fique sozinho aqui, meu Deus do céu. Ai, que delícia todo mundo aqui, né? Glória a Deus. Se Amadeu Lima é uma benção, viu? Por que você ri assim, Tatão? Versículo 16, leiam comigo. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido. Está escutando, Giovana? Não, é você que tem que escutar, Maria. O Serginho não é mulher. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila o marido. Por isso que ele está de pé. Ai, como é que ela fica cheia quando elogia, né? Ai, Maria. Isso é um poço. Uma hora tem que dar uma sarmorinha para tirar as dores, né? Olha que coisa bonita escutar isso. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido e seu bom comportamento revigora os ossos. Agora tem que dar uma ajuda aí, Serginho, para você ficar de pé andando. Manda essa Maria da carinha aí que eu sou sua firma. Não, eu sei que você excede de tanto que você cuida. Tá bom. Versículo 17. O bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa. E nada se compara a uma mulher bem educada. Está escutando, Betinha? Cuide daquele Chico. Está escutando, missionária? Cuida bem desse mineirinho. Agora eu estou tranquilo, graças a Deus, por enquanto. Por enquanto. Tá bom. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha o candelabro sagrado, hein? Assim a beleza do rosto na idade madura. Como a coluna de ouro sobre alicerces de ferro. São as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Olha que responsabilidade, mulherada. Está escutando, dona Verita? Tem que revigorar os ossos do seu Claudino. Não brigar com ele. Está escutando, minha flor?
Olha quanto que você tem que cuidar desse santinho agora. Olha que responsabilidade. Cuidar daquela casa, deixar tudo arrumadinho. Se acabou de arrumar, ele chega e já espatifa tudo. Porque ele é meio italianinho, pelo jeito. Italiano é porcochão. Joga a roupa tudo para um canto, deixa o chinelo para lá. Molha a mesa. Fala para limpar, estressa, é coisa de italianinho. Mas isso é a mulher que ensina, viu? Porque eu era porcochão. Porcochão é pessoa meia desleixada, é porcochão, tipo italiano. E a baixinha me pôs na linha. A gente não tinha essa... A gente vivia aí meio a Deus dará. Chegava, tirava o botinão, deixava jogado. Joãozinho, pega essa botina e guarda na sapateira. Agora, vai lá fazer isso agora. E a gente amava, tinha que obedecer, que quem ama obedece. Eu amava ela, tinha que guardar a botina. Aprendi a guardar a botina. Tanto que eu sou até exagerado hoje. De tanto que as minhas coisas é organizadinha. A mulher que tem que organizar marido. Você sobrou tudo no prato. Põe essa comida em cima da mesa. Por que você deixou aí? Isso é tudo coisa de mulher. De mulher honrada, ornamento da casa. O que é ornamento? Enfeite. Limpeza no lugar. A mulher é isso, o homem não é isso. Por isso, a Bíblia está dizendo o que a mulher tem que ser. E quando que as mulheres vão ser isso? Quando elas tiverem um espírito de ciência, de sabedoria, de prudência, de temor a Deus e etc. Por isso, gente, que esses encontros ajudam demais as pessoas. Nós já não estudamos porque se perde por falta de conhecimento. Em contrapartida, o homem tem que cooperar. Porque se de repente a mulher é todo esse capricho, por que ele vai ser desleixado? Então ele também começa a ver que o trabalho da esposa precisa de ajuda. Então, o que custa ele também? Usou a xícara, lavar e guardar no lugar. Para não ficar bagunçado. O que custa ele também secar a pia, limpar o banheiro? Nada custa. Parceria, né? Então, tudo isso edifica a casa, ornamenta a casa. E aí as pessoas começam a ter amor pela casa. E não pelo boteco, e não pelo futebol, e não pelo... e etc, etc. Eu amo a minha casinha. Nossa, para mim sair de casa é a maior briga do mundo. Vamos, pai, na lanchonete, vamos na pizzaria, vamos... Mas eu vou fazer o que lá? Eu me acho dentro da minha casa, no meu sofazinho. É ornamento da gente. Eu sou muito caseiro, muito caseiro. E que Deus não me dê uma menina saideira, senão eu estou ralado. Tá bom, estou brincando. Tá bom. No capítulo 27, versículo 12, tem um recadinho também para os homens. Diga glória a Deus. Então fala, escuta aí bem. Fala aí para os homens. Fala para o Chico escutar. O homem santo permanece na sabedoria estável como o sol. Vê agora se o teu homem é santo. Vê, se você não der uma risadinha é porque ele é santo. Olha para ele, Maria, vê se o teu Serginho é santo. Dê uma risadinha. Tá vendo? Vê com o grandão aí se ele é santo. Olha lá, já deu uma risadinha. Dona Verita, o seu Claudinho é um homem santo. Deu risadinha. O João de Deus é santo, Iaiete. Nem responde. Se o Josão estivesse aqui, eu ia perguntar se o Amadeu é santo. O Giovana, ele é um santinho? Já respondeu. A glória a Deus. Diácono, você é santo, diácono? Como? Não perguntei se você está torcendo, estou perguntando se é.
Não perguntei se quer, perguntei se é. Amém! Palma para o diácono! Santo e pecador. A igreja ensina isso. Nós somos santos. Se Alfonso é santo, Rosa. Amém. Amém. Nossa, quando eu brincava assim, a baixinha estava no encontro. Quando eu chegava em casa, você... Amém. O homem santo permanece na sabedoria estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Aqueles homens sem decisão. Ai, que dureza esses homens sem decisão. É macarrão na água, que vai e não vai. Fulano, faz isso aqui para mim. Agora eu não posso, depois. Tem homem que não age. O homem precisa agir. O homem tem que ser honesto. Eu pregava isso, não sei aonde, em algum lugar. Porque o próprio provérbio nos fala isso também, né? Da reputação, da honestidade do homem. E a Bíblia diz, na companhia de todos guardam sua palavra para outras ocasiões. Se de preferência assíduo junto às pessoas ponderada. A conversão dos pecadores é odiosa. Ele se alegra nas delícias do pecado. Então o homem assim é terrível. Uma linguagem cheia de blasfêmia é horripilante. E a sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Diga misericórdia, Senhor. Amados, a Bíblia ensina tudo. Volta para João, aonde nós estamos falando do Espírito Santo. Aquele que tem meus mandamentos, João 14, 21. E os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Pelo meu Pai. E eu o amarei e o manifestar-me-ei a ele. Aquilo que eu dizia no começo do nosso louvor aqui. A pessoa que tem a percepção de Jesus. A pessoa que tem experiência de oração. A gente disse isso. Então, o versos 22, ou melhor, o versos 25 vai dar a conclusão do que nós estamos falando. O 24. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Eu estou dizendo de João 14, 24. Repito, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que tem de ouvido, não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Agora vem um significado muito bonito. Deixo-vos, ou melhor, disse-vos estas coisas enquanto estou convosco. Olha que promessa linda, perceba ela. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Esse é um papel lindíssimo do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro da gente faz a gente recordar a palavra de Deus. Faz você recordar aquilo que você leu. E aí, você, embrenhado na palavra de Deus, você acaba se tornando um homem de Deus. E é muito diferente, faz a diferença. O homem que é um homem de Deus e o homem que não é um homem de Deus. A mulher que é uma mulher de Deus é diferente das mulheres que não são mulheres de Deus. E como eu sei que a pessoa é de Deus ou não é de Deus? Pela palavra, pela atitude, pelo comportamento. Porque estar dentro da igreja não significa que você é de Deus.
Ser um sacerdote não significa que você é de Deus. Não. Jesus falou isso. Ai de ti, fariseus hipócritas. Vocês colocam longas faixas, sentam nas primeiras cadeiras da sinagoga, mas nem sequer move com o dedo. Vocês mataram Zacarias, filhos de Baraquia, na porta do templo. E agora diz que se tivesse conhecido os profetas, se arrependeria. Vocês são assassinos dos profetas. Lê 23 de Mateus e verá aqui que Deus vai falar. Então, aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Deus não vê o Papa Francisco diferente do que ele vê aquele bandido preso numa prisão. Mas como é que você pode dizer isso, João? Porque ele falou que eu estive preso e você foi me ver. Eu estava lá no preso. Você acolheu quem passa fome. E ele não fala isso do Papa. Você não foi visitar o Papa, você não foi interagir com o Papa. Por quê? Porque o Papa já está em um patamar de santidade. E Deus quer que aquele que está na prisão esteja a mesma santidade do Papa. Então, Deus não faz distinção. Pelo contrário, ele diz: eu vim salvar o que está perdido. Para a nossa visão, um é diferente do outro. Na tua visão, vocês podem achar que eu sou melhor do que vocês, na visão de vocês. Na visão de vocês, vocês podem achar que eu tenha mais fé do que vocês. E é por engano. A fé é igualzinha para todo mundo. Agora, acontece que nem todos buscam a fé como alguns buscam. A Bíblia é a mesma coisa para todo mundo. Não tem uma Bíblia de alto nível para as pessoas da igreja, uma de menos nível e outra. Não. A Eucaristia, o corpo de Cristo, é a mesma para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, para todo mundo é igual. Então Deus é único, um único Deus. A diferença está em nós. E essa diferença nossa é que uns guardam a palavra e praticam a palavra, e outros não guardam e outros não praticam. Se você passar 8 dias sem ler a Bíblia, você vai ficar desconectado da palavra há 8 dias. Fica 8 dias longe do teu marido. Você vai sentir falta. E como é que não sente falta da palavra de Deus? Porque não está conectado com ela. Todo santo dia eu leio a palavra de Deus. Então essa experiência que vocês vê de eu estar aí olhando os livros, eu não trago nada marcado, nada vezes nada, nada vezes nada. Quando eu subo aqui no altar, eu peço a sabedoria de Deus. Agora é o seguinte, Deus me dá os capítulos. E eu então tenho que ir aonde os capítulos estão. E para mim ter a facilidade de achar os capítulos, eu tenho que estudar. Então diga por mão do lado, leia a Bíblia, bendito. Leia a Bíblia. Todo dia agora, Giovana, todo dia. Deixa de comer, deixa de tomar banho, mas não deixa de ler Bíblia. Eu sei o santinho juntos. Todo dia. Rezem o terço juntos. Não desista do Santo Terço. Todo santo dia, antes de deitar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que rezar o meu terço, eu tenho que fazer as minhas meditações, porque eu vou dormir. Eu vou saber lá o que vai me acontecer enquanto eu durmo. Vai que eu morro dormindo.
Você já viu pessoas morrer dormindo? Morreu dormindo. A minha irmã Beth mesmo, Elizabeth, morreu dormindo. Sentou no sofá lá, dormiu e não acordou mais. Então, gente, se eu me preparo e morrer dormindo, eu já estou preparado. Jesus conta uma historinha bonita de 10 mulheres virgens e 10 que não eram virgens. As 10 virgens estavam com o azeite na lâmpada. E disso até ser uma música, né? Põe azeite na candeia, Senhor. Põe azeite na candeia, Senhor. Orando quero estar, esperando o teu voltar. Põe azeite na candeia, Senhor. Põe azeite. Fica preparado. Porque morrer é facinho demais. Qualquer coisa a gente morre. Até uma visita de um corona leva a gente no saco preto. Madeu quase foi, né, Madeu? Raspou. Como? Fala aí, amado. Ah, eu sei que eu achei que era o rapaz. Estava perto. Mas vi o saco aberto para frente, não vai fechar. O sono vinha, eu falava, não, se o senhor dormiu, eu vou pro saco preto. Você está falando aí. A Bíblia diz o que nesse sentido? Quem se lembra? Desperta você que dorme. A Bíblia diz o que nesse respeito? Pedro, João, Tiago, não pudeste vigiar ao menos 1 hora comigo? A Bíblia diz em Eclesiastes, os amantes do sono não prospera com vantagens. A Bíblia ensina tudo. É só ler. Queridos irmãos e queridas irmãs, o versículo 27 é demais. Eu amo esse versículo. Quer dizer, todo esse versículo é maravilhoso. Mas esse é maravilhoso. Casa caiu, vocês estão escutando? Então dá uma glória a Deus aí. Está fraquinho esse glória a Deus. Está com fome. Aí, melhorou um pouco. Tá bom. No capítulo 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Jesus deixa ela e dá. Diga para o do lado, onde que você pôs a paz que Deus te deu? Alexandre, onde você pôs a paz? A minha paz? Ah, você está vendo aí, ó. Vocês não estão vendo aí, Santo Paraíso? Um homem sem paz não faz o que estou fazendo aqui, não. Ah, não faz. Ah, não faz. Você não vê, às vezes, as pessoas, não é criticando, é realidade. Vamos iniciar a Santa Missa com alegria. Não é crítica, por favor. Leitura do livro de sabedoria. Assim diz o Senhor. Nem sabe o que está lendo. Já leu umas 30 vezes a leitura e não sabe o que está lendo. E aí chega lá, lê. Mas se falar o que você leu aí, não sei. Porque está sem paz. Está sem o espírito do entendimento. Diga para mim agora, faça uma pergunta para o Camelote, assim. Camelote, aonde eu consigo esse espírito de sabedoria? Fale. Na palavra de Deus. Se você pôr a palavra de Deus, um triturador, sai Jesus andando do outro lado. Se você abrir o livro de sabedoria no capítulo 6, ele vai dizer que se você quiser a sabedoria, é para levantar bem cedo.
que a sabedoria vai estar na porta te esperando. Sabedoria é uma pessoa. É a pessoa da Iaiete. Sabedoria é a pessoa do João de Deus. A sabedoria é a pessoa da Giovana. Você lutou tanto para pegar uma faculdade de advogada. Se não deu certo, não sei, diga glória a Deus. Deus não me quer como advogada. Amém? É a minha história. Gente, eu prego realidade. Eu morria de vontade de ser um cara estudado. Deu tudo errado na minha vida. E eu não pude estudar. Eu só tenho 1 ano e 2 meses de escola. Vocês sabem disso. E hoje eu entendo por quê. Se eu fosse um cara estudado, será que eu estaria aqui? Ah, seria muito difícil. Então, amados, eu aprendi isto. Aceitar o que Deus prepara para mim. Estava sendo meio difícil aceitar a morte da baixinha. Porque é companheira de quantos anos, esposa, mulher, única. Mas tive que aprender também que, se foi o plano de Deus, eu tenho que entregar. Uma morte mexe com a gente. A morte mexe com a gente. Pelo amor de Deus, como mexe. Mas já me convenci. Eu sabia que ela não era eterna, como você sabe. E quando eu a entreguei, Deus simplesmente guardou ela no reino dos céus. Ela está muito feliz por lá. E graças a Deus, eu também estou feliz aqui. Saudade a gente sente, mas doer não dói mais. Então, tem saudade que dói, como a Sabrina chegou a falar, minha saudade dói. Se a saudade dói, porque não entregou ainda totalmente. Porque entregar totalmente não dói mais. A gente tem que sacrificar, fazer igual a Abraão. Abraão teve que sacrificar o filho para desapegar do filho. Queridos irmãos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Impressionante. Não vou dar como o mundo dá. Não perturbe vosso coração, nem tenha medo, nem atemorize. Nós estamos recebendo de Deus uma ordem. Que não é para ficar atemorizado, não é para ter medo. Não é para ter medo da morte, não é para ter medo de corona, não é para ter medo do futuro, não é para ter medo de separação, não é para ter medo de doença. Não tenha medo. Porque Ele literalmente está conosco. Ele literalmente vai nos ajudar, como já está ajudando. E lá no capítulo 16, para a gente encerrar, nós encontramos essa passagem linda que ele promete. E daqui a pouquinho, antes da celebração do culto, a gente vai pôr em prática essa passagem que a Bíblia nos dá. O que a Bíblia nos oferece aqui? Uma vida nova. Essa vida nova, ela é composta de uma ação. E esta ação, ela vem através da imposição das mãos. Em Marcos 16, 15 e 16 diz: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. No livro de Tito, segura João 16, vamos só ler rapidinho aqui. No livro de Tito, que está lá para frente, a Bíblia nos traz um relato muito bonito que nos ensina esta realidade. É no capítulo 3. Tito, capítulo 3, que vai dizer no versículo 3. 3:3 de Tito. Na minha Bíblia, 1525. Não. Tito está depois de Timóteo e antes de Hebreus. Entre Hebreus e Timóteo está Tito. Acharam? Digam amém.
É Tito 3:3. Mas estamos esperando. Estou esperando a Giovanni achar. Que página você está aí, Giovanni? Ah, você já achou? Tá. Todo mundo já achou? Diz assim, olha como que a Bíblia explica. Porque também nós outrora éramos de que jeito? Que mais? Que mais? E o que mais? E de toda a espécie, vivendo de que jeito? Fazendo o quê? E fazendo o quê? Essa era a minha história. Essa era a minha história. Olha para o altar. Eu comecei a minha missão no dia 20 de dezembro de 70. Olha onde está isso. Mas eu tinha todo o costume errado dentro de mim. Eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu tinha de 5 litros de pinga dentro de casa. Eu não perdia uma novela. Eu não perdia um jogo de futebol, jogo de baralho, jogo de snooker, jogo de boche, jogo de maia, jogo de vispa, cavalgada, bailão. Era do mundão. E fui chamado para ser um catequista. Me convidaram a ser catequista. E eu fui ser catequista. Eu era um catequista que falava de Jesus. De Nossa Senhora. Do Espírito Santo, nem tocava no assunto, porque eu nem sabia que existia Espírito Santo. Eu sabia, falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem é esse Espírito Santo? Mas vou lá saber quem que é esse camarada. Não sabia. Quem é esse Jesus? Ah, Jesus. Mas quem ele é? Como você define esse Jesus? Não sei, eu sei que diz que é um homem bom. E eu anunciava um catecismo que eu tinha aprendido também quando fui no catecismo. Mas isso era coisa que eu falava da boca para fora. Eu ministrava aquela capela com 8 inimigos. Gente, é muita hipocrisia. Até meio-dia, eu ficava na capela dando catecismo, rezando, celebrando o culto. De meio-dia para tarde, então, eu ia ou cavalgar ou jogar bola. Mas as pessoas diziam assim, João, eu não te entendo. Você fica igual um santinho lá atrás do altar, olha o que você está aprontando. Eu fazia briga, eu judiava de bêbado, eu fazia arte, eu amarrava bêbado nos paus, fazia serenata. Naquele tempo eu tinha uma voz muito bonita para cantar, uma voz afinada, imitava os cantores, tudo, porque eu não falava muito, eu não tinha calo na voz, fazia 3 vozes assim, tranquilamente. Mas chegava domingo de novo, eu ia lá, dar catecismo, falar para as pessoas amar, que tinha que ser bonzinho, mas eu não era. Então eu era um católico desse jeito que a Bíblia está dizendo. O que Tito diz que outrora eu era? Ela diz, éramos insensato, rebelde, transviado, escravo das paixões, da espécie, vivendo a malícia, na inveja, detestáveis, odiando uns aos outros. Eu tinha isso. Inveja, eu nunca tive muito isso na minha vida, não. Essas outras coisas aí, eu detestava, eu odiava, e assim por diante. Mas a Bíblia diz, e isso foi minha realidade. No dia 10, 11, 12, 13 de outubro de 80, ou seja, 10 anos mais tarde, aconteceu o que o versículo 4 está me ensinando, e nos ensinando. Olhamos lá. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, estou dizendo de mim.
E não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele me salvou, nos salva, mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiro da vida eterna. Quer dizer, eu precisava de ser como Nicodemos, nascer de novo. E esse novo nascimento chama-se batismo no Espírito Santo. O que é um batismo no Espírito Santo? É uma entrega que eu dou a Jesus e é a promessa de Jesus que entra em mim. É o que diz João 16 e vai nos dizer no versículo 7. Entretanto, João 16, 7, que eu mandei vocês pegar e fui lá para Tito. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Paráclito quer dizer o defensor, o gladiador, o orientador, o santificador. Deu o nome, quer dizer, é a proteção. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Deus prometendo o Espírito Santo dele. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que mudou a minha vida? Parar de fumar, parar de jogar, parar de brigar, parar de fazer coisas erradas. O Espírito Santo. O Espírito Santo fez o quê? Me convenceu que aquilo que eu fazia era errado. Eu batia na minha esposa de reio. Eu era violento. Do jeito que eu chegava, que eu brigava lá, eu entrava para dentro de casa, era aquele animal, aquele estúpido, grosseiro. Porque não era eu. Era aquele espírito ruim que usava a minha pessoa. Então a Bíblia nos conta que chegou um dia que eu fui regenerado, ou seja, foi tirado aquilo que não prestava e colocado aquilo que é bênção. Ontem eu dizia para vocês, a vida de vocês vai mudar. E muda, gente. Agora, só tem uma coisa, eu preciso querer. Eu preciso desejar. Mas, seu João, como é que eu faço? Não, você não faz. Se você fazer, o Espírito não faz. Você não vai fazer. Você vai dar permissão para Jesus fazer em você. E essa permissão é a tua humildade. Mas eu não entendo, eu não sei. Ninguém está pedindo para entender. Está pedindo para você permitir. Para você deixar que o Espírito faça. Agora, para isto, a Bíblia diz no livro do Eclesiástico 17, anda em companhia de gente santa. Mas diz em 1 Coríntios 16, 33, más companhias corrompem bons costumes. Então eu tenho que ter um saldo bíblico para mim ir adquirindo as graças que me são prometidas. Eu quero alcançar uma graça. O que eu vou fazer? Eu reivindico ela. A partir do momento que eu pedir essa graça, eu preciso ver, porque isso é normal. Eu quero comprar um carro novo, por exemplo. Eu tenho que olhar meu limite. Eu tenho que ver se eu vou conseguir pagar. Então, quantas coisas eu queria na vida, mas não posso ter porque eu não tenho condição. Muda essa página e faz a mesma coisa com o Espírito Santo. Eu queria orar em língua, ter esse espírito de ciência, esse espírito de sabedoria, mas eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar na fonte que pode conseguir. Essa fonte é as missas, é os retiros, é a leitura bíblica, é a mudança de vida. Por exemplo, como eles estão vindo hoje
me conhecendo praticamente. Vocês estão me conhecendo de ontem para cá, né? Ontem eles nem me conheciam. Então, vejam. Se a partir desse encontro eles começarem a buscar, cadê o Amadeu Lima? Quando esse homem subiu com aquele cachimbo de 1 metro lá na montanha. Você lembra disso? 5 anos sem perder nenhum retiro. Ele entrou e foi firme. E moendo cana, né? Povo, Eu lembro quando eu encontrei com Jesus, casalzinho, meus amigos se afastaram de mim. Porque aqueles amigos de boteco não é amigo nunca. Os amigos de boteco é amigo de boteco. Fora dali não é mais amigo. Eu sei, eu vivi isso, gente. Que amigo é esse? Quando eu encontrei com Jesus, eles se afastaram. Não dei mais gosto de falar com o João, agora ele só fica falando em Jesus. Ele ficou louco, ele é fanático, não conta mais piada suja, não briga mais. Eu chegava na rodinha dos amigos, eles diziam, ele está chegando aí, por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que eu fazia outrora. O que a Bíblia está dizendo? Porque outrora nós éramos assim. Mas a partir do momento que você recebe a graça de Deus, você muda. A minha família dizia, que será que aconteceu com o João? Aí os comentários, ele fez um encontro lá, mas ele está diferente. Isso é fogo de palha, isso logo acaba. E o fogo não apagou, está até hoje, vai para quantos anos? Porque recebeu o Espírito Santo. E eu vou pedir muito que o Espírito Santo desça sobre nós hoje aqui. Amém. E uma vez que o Espírito Santo descer, ele vai fazer a gente uma nova criatura. E nessa nova criatura, a Bíblia diz que fala nova língua. Falarão novas línguas. Não é mais aquela linguagem do querer, do ter, do ser, do poder e etc. Não. É a linguagem de Deus. É acreditar que o meu Deus é o meu pastor e não vai me faltar. E se hoje não conseguir, não vou me desesperar, porque o meu Senhor me garantiu que Ele supre minha necessidade. Agora, eu tenho que ter estudo bíblico, eu tenho que ter leitura bíblica, porque quem me dá esse respaldo é a palavra. O homem que não lê Bíblia, ele não tem segurança. Porque a Bíblia é um tratado de Deus para conosco. Este é um contrato do céu para a terra. Você compra um carro, por que você já quer passar no teu nome esse carro? Porque todas as consequências que virá no teu nome, se você vender o carro e não tirar do seu nome. Ou comprar e não pôr no seu nome, você não é dono. Esse aqui é um documento deixado, uma carta de amor deixada, para que com ela eu tenha a senha para a mudança de vida, para entrar na vida eterna. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz, no versículo 8, João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do juízo do pecado, convencerá o mundo a respeito de que consiste em não crer em mim. Ele me convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai. Então o Paráclito, o Espírito Santo, gente, ele nos ensina. Ele nos dá força de mudança de vida. Começa a vir outro modo de agir e pensar. Outro modo. Por quê? Você vai sentindo mudança dentro de você. O que fez eles dois estar aqui hoje foi o que eles receberam na capelinha. Eu pedi que o Espírito Santo descesse sobre eles. E eu pedi que levasse embora todo aquele atrapalho. Não é um toque de mágica. Não. Ali é um ponto de partida. Agora, a luta é permanecer. Ele diz na carta de João, permanecei em mim e eu me permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto
fora da videira, assim vós não podeis dar fruto fora de mim. Eu sou a videira, e vocês são o ramo. Todo ramo que não estiver ligado em mim, é porque ele é cortado e lançado fora. Não serve para mais nada, a não ser para ser queimado. Mas quem permanecer em mim, termine. Eu permanecerei nele. E estes darão muitos frutos. É o que nós vamos fazer. Cadê os servos sorteados? Pode se colocar aqui na frente. Isto, nossa, está esfriando. Diga a glória a Deus.